você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado de Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Viva o que eles sonharam e mostre o dedo médio do topo do Everest. Protege, eu sou a... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar, essa é a segunda aula, vamos falar de morfologia, classes gramaticais, vamos falar de verbo. É uma aula resumida, porque se fosse falar de verbo mesmo, como tem que ser falado, tem que ser umas 5 aulas. Mas o meu intuito aqui é adiantar para chegar logo na sintaxe, que é o estudo das orações, né? Mas para chegarmos a esse ponto, nós temos que entender a morfologia, entender as classes gramaticais. Então, eu vou fazer um resumo. Já falei de substantivo, agora eu vou falar de verbo. Falar de verbo. O verbo é o termo que expressa a ação, estado, fenômeno da natureza, fato, entre outros acontecimentos no enunciado. Quando a oração tem um sujeito, o verbo expressa a ação realizada ou sofrida por esse sujeito. Quando ela não o tem, o verbo não se refere a uma pessoa do discurso, sendo impessoal. Vamos falar agora da estrutura do verbo, porque para nós estudar tempos e modos verbais, que caem em concurso, cai muito em concurso, nós temos que saber como é a estrutura do verbo. O verbo costuma apresentar 2 elementos básicos, o radical e a terminação. A terminação pode ser formada por 2 elementos, a vogal temática e a desinência, podendo esta última ser de 2 tipos, modo temporal e número pessoal. O radical é a parte do verbo que expressa o significado básico. Vogal temática é a parte do verbo que indica o tipo de conjugação, baseado na terminação do verbo. Primeira pessoa, primeira conjugação, terminada em AR. Verbo de segunda conjugação termina em ER. E verbo de terceira conjugação terminam em IR. Assim, as vogais temáticas podem ser A, E ou I. Aqui agora que nós vamos entender melhor. Aqui, a desinência. O verbo cantar, aqui, significa que é o radical. Né? Essa parte aqui, cante, é o radical, que leva ao significado, né? Você já sabe o que é cantar. Aqui é a vogal temática, esse A aqui é a vogal temática, e esse R aqui é a desinência. Aqui, esse verbo aqui está, né? Ele está na forma nominal do verbo, né? Que é no infinitivo terminado em R. Vogal temática, desinência, modo temporal. Aqui, ó, aqui é o radical, cante, o A. Esse A aqui é a vogal temática. Iremos, é a desinência, modo temporal. Aqui indica que esse verbo está, cantaremos, está na primeira pessoa do plural, né? Do tempo futuro, né? Porque nós cantaremos. Aqui, ó, cantei, que é o radical, que leva o sentido do verbo. Aqui é a vogal temática. E aqui é a desinência. Aqui esse verbo está dizendo, né? Cantei. É um pretérito perfeito. Está na primeira pessoa do singular, né? Do tempo pretérito, do modo indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, né? Primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Vamos falar agora das flexões, né? Da flexão do verbo. O verbo flexiona em número e em pessoa, e pode ser primeira pessoa que fala, segunda pessoa aquela
para quem se fala. Terceira pessoa, aquela de quem se fala ou aquilo de que se fala. Número singular ou plural. Para cada pessoa há uma forma do singular e outra no plural, totalizando 6 formas aqui, ó. Primeira pessoa do singular, eu faço. Segunda pessoa do singular, tu fazes. Terceira pessoa do singular, ele ou ela faz. Aqui, ó, primeira pessoa do plural, nós fazemos. Segunda pessoa do plural, vós fazes. Terceira pessoa do plural, eles, elas fazem. Totalizando 6, né? Contando aqui. Tem 3, com mais 3 fica 6. Além da flexão de pessoa e número, os verbos também flexionam de acordo com o modo, o tempo e a voz. Modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. O tempo, o modo dos verbos, né? É o modo indicativo, modo subjuntivo ou imperativo. Tempo, passado, né? Pretérito, né? O passado, que significa pretérito. Presente ou futuro. Voz, a voz é ativa, a voz passiva ou reflexiva. O modo, né? Modo indicativo, expressa um fato certo de acontecer no presente, de ter acontecido no passado, de vir a acontecer no futuro ou viria a acontecer no futuro. Exemplo aqui, ó. Eu leio sempre. Né? Nós líamos com muita frequência. Desse jeito, ela e o irmão lerão muito. Né? Eu leio sempre. Aqui a primeira pessoa do modo presente do indicativo. Nós líamos com muita frequência. Primeira pessoa do plural, do modo presente do indicativo, né? Na realidade aqui nós líamos, né? Passado, pretérito, perfeito do indicativo. Desse jeito, ela e o irmão lerão, né? Lerão aqui tá no futuro do indicativo, né? Modo subjuntivo. Modo subjuntivo expressa uma hipótese ou dúvida, né, de que algo possa acontecer no presente, pudesse ter acontecido no passado, ou pode vir a acontecer no futuro. Por exemplo, mesmo que eu leia um livro por mês, não daria tempo de acabar o curso. Tá vendo aqui que eu indico uma hipótese, né? Uma incerteza, né? E aqui está no modo subjuntivo, né? Está na primeira pessoa, né? Do presente do subjuntivo. A segundo exemplo aqui, ó. Se ela lesse tanto quando você, tá errado aqui tinha que ter um T, né? Quanto. Você já conheceria muitas histórias, né? Aqui está no modo subjuntivo. E aqui está esse verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso aqui, né? Se ela
lesse tanto quanto você, que aqui tem que ter um T, já conheceria muitas histórias. Esse aqui está no pretérito imperfeito subjuntivo. Tem um macete aqui, pessoal. Quando vier um que assim, ó, é pretérito perfeito subjuntivo. Quando vier um se, antes, né? Se ela lesse, aqui, ó, está no pretérito imperfeito subjuntivo. E o de baixo, quando nós lermos tudo isso, nos sentiremos muito inteligentes. Quando vier um quando assim, ó, pessoal, indica futuro do subjuntivo, o quando. Quando nós lermos tudo isso, nos sentiremos muito inteligentes. Agora vamos falar do modo imperativo. O modo imperativo, pessoal, expressa ordem, conselho, pedido, proibição, etc. Por isso, não apresenta a primeira pessoa do singular. Não apresenta a primeira pessoa do singular, porque você não vai dar ordem para você mesmo, né? Não tem como uma pessoa dar ordem a si mesmo, né? Então, não tem a primeira pessoa. Só da segunda em diante. Aqui, ó. Leia esse livro. É muito bom. Tá dando uma ordem. Leia você esse livro. Leia você. Leiamos nós. Aqui, leiamos nós. Ou seja, leiamos esses exemplos para entendermos melhor. É o modo imperativo. Agora vamos falar. O pretérito perfeito. A ação. Pretérito perfeito agora do indicativo. Não tem nada a ver com o modo imperativo, não. Vamos falar agora do modo subjuntivo novamente. Vamos falar do pretérito perfeito. A ação ocorreu em momento anterior e teve começo e fim. Ação perfeita. Eu li muito. Deu uma pane aqui, mas resolvi aqui. Perfeito. Pretérito perfeito do indicativo, como já disse, né? Foi uma ação perfeita. Uma ação que aconteceu no momento anterior, teve começo e fim, ação perfeita. Eu falei muito, né? Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, imperfeito, ação que ocorreria em momento anterior ao momento da fala, porém foi interrompida. Aí eu falava, entendeu? Aqui é o modo imperativo. Primeira pessoa, singular do modo imperativo, do pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito. Ação ocorrera em momento anterior ao próprio passado. É uma ação que ocorreu em um passado distante. O passado. Eu falava muito sobre aquilo na época, mas desisti há algum tempo. Ou seja, como, pessoal? Um exemplo assim, ó. Eu comprei um carro, né? Ação perfeita. Eu comprei um carro. 2 anos depois, eu vendi o carro, né? Eu vendi o carro, pessoal. Eu vendi o carro. 2 anos depois que eu comprara. Ou seja, a ação de comprar foi anterior à de vender. Então, nós usamos esse modo mais que perfeito. Então, significa, né? Nessa frase que eu disse, eu vendi o carro 2 anos depois de que comprei o carro. Ou seja, 2 anos depois que compraram o carro. Mas as pessoas usam, né?
Um exemplo, falar assim, 2 anos depois que eu comprei o carro. Mas não é. É 2 anos depois que eu comprara o carro. Aqui, ó. Ela falara muito sobre aquilo na época, mas desisti há algum tempo. Futuro do presente. Ação que ocorrerá em momento posterior ao da fala, né? É o futuro do presente. Eu falarei no evento, né? É um futuro que vai acontecer ainda. Então, futuro do presente é indicativo, eu falarei. Futuro do pretérito. Pretérito significa passado. Então, futuro do passado, futuro do pretérito. A ação ocorreria em momento posterior ao de uma situação do passado, sendo o futuro do passado. Eu falaria no evento. Falaria, né? Mas não vai falar mais. No evento, mas ele foi cancelado. Vamos falar agora das formas nominais do verbo. Aqui, ó. O modo infinitivo, né? Infinitivo. Vamos falar infinitivo, que é uma forma nominal do verbo. Infinitivo. Qual é a característica marcante? Final R. Aqui é uma forma nominal do verbo, né? Cantar, beber, dirigir. A ação por si só, que está acontecendo, né? Cantar, beber, dirigir. Gerúndio, ação em execução. É uma forma nominal também, ó. A grande característica dessa forma nominal é o NDO. 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 Cantando, bebendo, dirigindo. Particípio é a ação finalizada, né? Particípio é o ado, ido, né? É o ado e o ido. Cantado, bebido, dirigido. Vozes verbais. Há 3 vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a reflexiva. A voz ativa. O sujeito realiza a ação do verbo, né? O sujeito aqui é André, né? André fez o bolo, né? Então o bolo sofreu ação. André que fez o bolo. A voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. O bolo foi feito por André. E a sua característica é esses 2 verbos aqui, ó. Tem 2 verbos, né? Locução verbal. Foi feito. Então, o bolo foi feito por André. Entendeu? Aqui virou voz passiva. É a voz reflexiva. O sujeito realiza e sofre a ação do verbo. André se arrumou para a festa, né? É a voz reflexiva. É só olhar para si mesmo. Ele se arrumou para a festa. O sujeito, que é André, realizou e sofreu a ação do verbo.